A velha picape balançava pela estrada empoeirada enquanto Antônia Silva observava a paisagem pela janela do banco traseiro. Seus 3 filhos conversavam no banco da frente com vozes cada vez mais tensas, trocando olhares que ela conhecia bem demais. Roberto, Marcelo e Viviane haviam construído uma empresa de consultoria que finalmente estava chamando a atenção de grandes investidores em São Paulo. A reunião do dia seguinte seria decisiva para o futuro dos negócios, e Antônia sentia que algo não estava certo. O silêncio pesado entre as frases soltas dos filhos revelava uma tensão que ela não conseguia compreender. Depois de tantos anos criando aqueles 3 sozinha, conhecia cada suspiro, cada hesitação nas vozes deles. Roberto olhou pelo retrovisor e quebrou o silêncio com palavras cuidadosamente escolhidas sobre a reunião com investidores exigentes. Viviane se virou no banco do carona explicando que aquelas pessoas ligavam muito para protocolo e aparências sofisticadas. Marcelo dirigia em silêncio, apertando o volante com força enquanto evitava o olhar da mãe pelo espelho retrovisor. A verdade dolorosa era que os 3 estavam apavorados com a ideia de levar Antônia para a reunião na cobertura luxuosa. Não havia nada de errado com ela, pelo contrário, era uma mulher digna que os criará com amor após perder o marido cedo. Mas sua simplicidade, suas roupas humildes e seu jeito do interior faziam os filhos se sentirem inseguros diante do mundo sofisticado. O carro parou numa parada de ônibus isolada no meio da estrada, e Antônia sentiu o coração apertar de apreensão. Viviane forçou um sorriso enquanto sugeria que seria melhor a mãe passar uns dias na casa da tia Lourdes em Vila Esperança. Roberto tentou justificar dizendo que era temporário, apenas enquanto resolviam os negócios chatos da empresa em São Paulo. Marcelo evitava olhar nos olhos da mãe enquanto mentia sobre terem decidido aquilo de última hora. A verdade era que os 3 haviam planejado tudo na noite anterior, ligando para a tia sem revelar as verdadeiras intenções. Lourdes havia ficado feliz com a perspectiva de companhia, sem suspeitar que estava sendo usada como pretexto para um abandono. Antônia começava a entender que seus filhos tinham vergonha dela, e a dor dessa descoberta era quase insuportável. Roberto desceu da picape e começou a tirar a mala velha de couro rachado do porta-malas com movimentos apressados. Ele colocou a bagagem no chão e informou que o ônibus para Vila Esperança passaria ali em 1 hora. Viviane entregou o envelope com dinheiro para passagem e despesas, evitando olhar diretamente nos olhos da mãe. Antônia pegou o envelope com mãos trêmulas e fez a pergunta que cortou o coração dos 3 como uma lâmina afiada. Vocês têm vergonha de mim? Não era uma pergunta, era uma constatação dolorosa que nenhum deles conseguiu negar convictamente. Os filhos tentaram justificar falando de praticidade e do mundo complicado dos negócios que ela não entenderia. Antônia ficou parada segurando a mala enquanto via os filhos se prepararem para ir embora sem um olhar para trás. Ela lembrou em voz alta de como havia vendido as galinhas para comprar livros, ficado sem comer para eles terem comida. As palavras atingiram os 3 como um soco no estômago, mas não foram suficientes para fazê-los mudar de ideia. Marcelo ligou o motor dizendo que não tinham tempo para discussões enquanto o ônibus se aproximava ao longe. Roberto acenou pela janela sem olhar diretamente para ela, e Viviane gritou um tchau forçado enquanto aceleravam pela estrada. Assim mesmo, sem cerimônia, deixaram Antônia sozinha numa parada de ônibus no meio do nada, com uma mala velha e um coração partido. O ônibus parou, o motorista a ajudou com a bagagem, e ela seguiu viagem para Vila Esperança enquanto uma lágrima solitária escorria pelo rosto. Enquanto o ônibus balançava na estrada de terra, Antônia olhava pela janela sentindo uma decepção profunda tomar conta de seu ser. Como os filhos que ela amava mais que a própria vida podiam ter feito aquilo com quem tanto sacrificou por eles? Mas no fundo do coração, algo estranho começou a se formar. Não era raiva nem desespero, mas uma sensação diferente. Talvez aquele momento doloroso fosse o começo de algo que os filhos jamais imaginariam ser possível na vida dela. Antônia não sabia ainda, mas sua vida estava prestes a mudar completamente de forma surpreendente e inesperada. Quando essa mudança acontecesse, os 3 filhos que a abandonaram naquela estrada descobririam que haviam cometido o maior erro das vidas. O ônibus seguia a viagem levando uma mãe ferida rumo a um destino incerto, mas também uma mulher prestes a descobrir que às vezes, quando tudo parece perdido, é exatamente aí que a vida prepara as maiores surpresas.
O ônibus parou em Vila Esperança quando o sol já se escondia atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados. Antônia desceu devagar, puxando sua mala velha, e ficou parada respirando o ar puro daquela cidade pequena do interior. O motorista do ônibus, notando que ela parecia perdida, ofereceu-lhe indicações para chegar à casa de Lourdes Mendonça. Ela agradeceu com um sorriso forçado e começou a caminhar pelas ruas de paralelepípedo, arrastando a mala pesada. As pessoas que passavam a cumprimentavam com a simpatia calorosa típica do interior, alguns até oferecendo ajuda com a bagagem. Antônia recusava educadamente, preferindo carregar sozinha o peso físico que era bem menor que o peso emocional em seu coração. Quando chegou na Casa Amarela com portão verde, Lourdes a recebeu com um abraço caloroso e alegria genuína nos olhos. A cunhada explicou que os meninos haviam ligado dizendo que Antônia queria descansar um pouco no interior após tanto trabalho. Naquele momento, Antônia compreendeu a dimensão completa da mentira que seus filhos haviam arquitetado para justificar o abandono. Para Lourdes, não havia nada de errado, era apenas uma visita carinhosa de cunhada que merecia férias bem merecidas. Sentadas na cozinha aconchegante tomando café fresco, Antônia decidiu contar toda a verdade sobre o que realmente havia acontecido. Ela relatou como os filhos estavam envergonhados dela, como inventaram a história e como a deixaram sozinha numa estrada deserta. Lourdes ficou boquiaberta, sem conseguir acreditar que aqueles meninos que ela conhecia desde pequenos fossem capazes de tal crueldade. Lourdes balançou a cabeça indignada, dizendo que não havia desculpa para aquele comportamento dos sobrinhos com a própria mãe. Antônia tomou um gole do café e declarou com firmeza surpreendente que não ficaria se lamentando pela situação. Havia algo na voz dela que impressionou a cunhada, uma determinação que não estava presente quando chegará minutos antes. Antônia anunciou que procuraria trabalho na cidade, pois não queria ser peso para ninguém, nem para a cunhada nem para os filhos. Lourdes tentou protestar dizendo que ela não precisava trabalhar, mas Antônia insistiu que precisava provar para si mesma que ainda era capaz. Ela não era apenas uma velha que atrapalhava a vida dos filhos, e estava decidida a demonstrar seu valor ao mundo. No dia seguinte, Antônia saiu cedo para percorrer Vila Esperança procurando oportunidades de trabalho pela pequena cidade. Havia uma padaria, 2 mercadinhos, uma loja de roupas e um escritório de contabilidade que atendia fazendeiros da região. Foi exatamente no escritório de contabilidade que ela encontrou sua oportunidade de recomeçar a vida com dignidade. Seu Benedito, o contador de meia-idade com óculos grossos, perguntou se ela tinha experiência com organização de documentos. Antônia explicou que havia cuidado da casa, dos filhos, das contas da família e ainda ajudava o marido com a papelada. Havia algo naquela mulher que impressionou o contador, uma postura digna e uma inteligência nos olhos que contrastava com a simplicidade das roupas que vestia. Seu Benedito ofereceu meio salário mínimo para organizar arquivos e atender telefone, alertando que era pouco dinheiro para o trabalho. Antônia aceitou sem hesitar, declarando que dinheiro não era tudo e que dignidade valia muito mais que qualquer valor. O contador ficou impressionado com a resposta e perguntou quando ela poderia começar a trabalhar no escritório. Ela respondeu que podia começar imediatamente, naquele mesmo dia, se ele quisesse e precisasse da ajuda dela. Assim começou a nova vida de Antônia em Vila Esperança, chegando cedo todos os dias para organizar papéis e atender telefones. Seu Benedito logo percebeu que havia encontrado um tesouro, pois ela não era apenas organizada, mas inteligente e detalhista. Ela entendia de números, fazia cálculos de cabeça com impressionante precisão e tinha memória admirável para os mínimos detalhes. Foi mexendo nos arquivos antigos e empoeirados do escritório que Antônia fez a descoberta que mudaria sua vida para sempre. Era uma pasta cheia de documentos velhos que seu Benedito havia pedido para ela organizar e descartar o que não prestasse. Antônia abriu a pasta e começou a separar os papéis quando de repente um nome chamou sua atenção: Ernesto Silva. Seu coração disparou descontroladamente, pois Ernesto Silva era seu falecido marido, o pai dos 3 filhos que a abandonaram. Com as mãos tremendo visivelmente, ela abriu o envelope que continha escrituras de terra, contratos de arrendamento e documentos legais. Havia uma carta de um advogado de São Paulo informando que Ernesto havia herdado uma propriedade gigantesca de um tio distante.
Segundo o documento, como esposa legítima de Ernesto, ela era herdeira de terras valiosíssimas na região do agronegócio, uma fortuna avaliada em dezenas de milhões de reais que ela nem imaginava que existisse. Antônia passou a noite inteira acordada, virando e revirando os documentos que havia encontrado no escritório empoeirado de contabilidade. A cada papel que lia com atenção, sua respiração ficava mais difícil e seu coração acelerava descontroladamente no peito. Não era apenas uma herança modesta, era um império rural inteiro que ela nem imaginava que pudesse existir na família. Na manhã seguinte, chegou ao escritório 2 horas mais cedo que o habitual, encontrando-se debruçada sobre uma pilha de papéis. Seu Benedito a encontrou com calculadora na mão e olhos vermelhos de cansaço, claramente sem ter dormido durante a noite. Ela pediu ajuda para entender os números que havia encontrado nas escrituras das terras que pertenciam ao falecido marido Ernesto. O contador pegou os papéis, colocou os óculos e começou a fazer cálculos detalhados na calculadora com dedos trêmulos de surpresa. Conforme os números apareciam na pequena tela, seu rosto foi perdendo a cor e a expressão se transformou em choque puro. Ele disse que aqueles números não podiam estar corretos, pois se estivessem, Antônia não era apenas rica como imaginara. Ela seria uma das pessoas mais ricas do estado inteiro, com patrimônio que ultrapassava qualquer expectativa razoável para alguém simples. Só de arrendamento, aquelas terras geravam mais de 2 milhões de reais por mês em receita líquida contínua. Seu Benedito continuou calculando, suando frio enquanto somava as vendas diretas de soja, os contratos de exportação internacional e o valor das máquinas. A receita anual dessas propriedades passava facilmente de 50 milhões de reais, um valor quase impossível de compreender plenamente. Antônia teve que se sentar devagar para não cair, sentindo o mundo girar ao seu redor enquanto processava a informação. 50 milhões de reais por ano era mais dinheiro do que ela conseguia imaginar acumular em várias vidas inteiras de trabalho. Ela perguntou como aquilo era possível, já que seu Ernesto nunca havia mencionado nada sobre essa herança durante a vida. Seu Benedito mostrou uma carta explicando que o tio que deixou a herança era um homem muito reservado e rico. Ele morava fora do país, investia pesadamente em agronegócio, mas ninguém da família sabia do verdadeiro tamanho da fortuna acumulada. Antônia segurou a carta com mãos trêmulas e perguntou se tudo aquilo realmente era dela por direito legal estabelecido. Segundo a lei brasileira, sim, ela era a única herdeira legítima de todo aquele patrimônio impressionante e valioso. Naquele momento decisivo, uma memória antiga e meio esquecida surgiu na mente de Antônia com clareza surpreendente e reveladora. Ernesto, poucos dias antes de partir desta vida, havia mencionado que receberá uma carta de advogado sobre um tio distante. Ela se lembrava dele comentando meio sem acreditar, imaginando se eles teriam terras grandes igual o tio tinha possuído. Ele sabia da possibilidade, ela murmurou para si mesma, compreendendo que Ernesto tinha noção da existência dessa herança potencial. Seu Benedito balançou a cabeça e explicou que aquilo não era história ou fantasia, mas realidade concreta e documentada legalmente. Antônia precisava ir urgentemente para São Paulo procurar o advogado que estava cuidando oficialmente da herança do falecido marido. A menção de São Paulo fez o coração de Antônia acelerar novamente, pois era exatamente onde seus filhos ingratos estavam naquele momento. Uma ideia começou a se formar na mente de Antônia, uma ideia que misturava justiça poética com uma lição de vida. Ela perguntou a seu Benedito quanto tempo levaria para regularizar toda aquela herança com a documentação que tinham em mãos. Com os documentos que possuíam ali, seriam necessários uns 15 dias de trabalho burocrático e trâmites legais completos. Antônia questionou se durante esses 15 dias seria possível manter sigilo absoluto sobre a descoberta da herança milionária. Claro que seria possível, mas ele queria saber o motivo de tanto segredo sobre algo tão importante e valioso. Antônia olhou pela janela na direção da estrada por onde havia chegado dias antes, abandonada e sozinha com uma mala. Ela declarou com determinação firme que seus filhos aprenderiam uma lição que jamais esqueceriam pelo resto das vidas deles. Nas 2 semanas seguintes, Antônia viveu uma vida completamente dupla entre a simplicidade e a fortuna que a aguardava. De dia trabalhava normalmente no escritório de contabilidade, mantendo a rotina simples e humilde de sempre com os vizinhos.
De noite conversava por telefone com advogados, administradores de fazenda e consultores financeiros sobre o vasto patrimônio herdado. A cada conversa reveladora, descobria que era ainda mais rica do que havia imaginado inicialmente nos primeiros cálculos. As terras tinham reservas minerais valiosas, havia contratos exclusivos de fornecimento com grandes indústrias multinacionais e investimentos em fundos. Existiam investimentos em fundos internacionais que ela nem sabia que existiam sob o nome de seu falecido marido Ernesto. Um advogado a informou por telefone que com o patrimônio regularizado, ela entraria na lista das 100 pessoas mais ricas do país. Quando ele sugeriu uma aparição na imprensa para contar sua história inspiradora, os olhos de Antônia brilharam com uma ideia vingativa. A entrevista para a televisão foi agendada para a semana seguinte, e Antônia sabia exatamente que seus filhos estariam assistindo o jornal. A equipe de televisão chegou à Vila Esperança numa manhã ensolarada, causando o maior alvoroço que a cidade já presenciara. Câmeras profissionais, equipamentos de som sofisticados e uma van gigante estacionada na frente do escritório chamavam a atenção de todos. Eduardo Campos, o repórter principal da TV Nacional, se apresentou com um sorriso profissional e apertou a mão de Antônia. Ela estava nervosa mas decidida, havia escolhido suas melhores roupas que mesmo assim eram simples e dignas ao invés de ostentosas. O repórter explicou que gravariam na frente das propriedades enquanto drones já filmavam as plantações imensas de soja e milho. A gravação começou com imagens aéreas impressionantes das fazendas, milhares de hectares se estendendo até o horizonte distante verde. Tratores modernos trabalhavam nas plantações enquanto silos gigantescos armazenavam grãos prontos para exportação internacional e lucro garantido. Eduardo iniciou olhando para a câmera e apresentando a história fascinante de Antônia Silva de Vila Esperança como uma das mais impressionantes. Ela havia descoberto há apenas 3 semanas que era proprietária de um patrimônio avaliado em mais de 200 milhões de reais. A câmera focou em Antônia sentada numa cadeira simples, com as mãos entrelaçadas no colo enquanto contava sua história incrível. Eduardo perguntou como ela havia descoberto a herança e ela explicou que foi por acaso ao organizar documentos antigos no trabalho. Ela não conseguirá dormir por 3 dias após descobrir que aquela riqueza toda era real e legalmente sua por direito. Quando Eduardo perguntou sobre seus filhos, Antônia hesitou por alguns segundos antes de responder com palavras cuidadosamente escolhidas e calculadas. Ela explicou que os filhos moravam em São Paulo e estavam muito ocupados com suas vidas profissionais e pessoais atribuladas. Fazia algumas semanas que não conversavam, e ela pretendia contar sobre a herança quando fosse a hora certa e apropriada. Eduardo percebeu que havia algo mais na história, mas decidiu não insistir no assunto delicado naquele momento da entrevista. Antônia então falou sobre seu projeto de criar um centro de acolhimento para pessoas da terceira idade abandonadas e esquecidas. Ela queria mostrar que todo mundo merece dignidade e carinho, independente da idade ou das circunstâncias da vida atual. Olhando diretamente para a câmera, sabendo que seus filhos estariam assistindo em algum lugar de São Paulo, ela declarou sua mensagem. Antônia disse que a vida sempre surpreende as pessoas quando menos esperam, às vezes nos momentos mais improváveis e inesperados. Quando achamos que perdemos tudo, é exatamente quando descobrimos que ganhamos muito mais do que imaginávamos possível ter. O verdadeiro valor de uma pessoa não está nas roupas que veste ou no dinheiro que possui no banco. O valor real está no coração, no caráter e na dignidade que carregamos conosco independente das circunstâncias externas. A entrevista durou 1 hora inteira e foi ao ar no Jornal Nacional daquela mesma noite para milhões de telespectadores. Em São Paulo, Roberto estava no sofá do apartamento mexendo distraído no celular quando a chamada do jornal chamou sua atenção. Ele nem estava prestando muita atenção na televisão até que a câmera mostrou o rosto da entrevistada em close. O celular caiu das mãos de Roberto e ele gritou chamando Marcelo e Viviane com urgência e desespero na voz. Os 2 irmãos saíram correndo dos quartos perguntando o motivo do grito desesperado que ecoava pelo apartamento silencioso. Roberto apontou para a televisão sem conseguir falar, completamente paralisado pelo choque do que estava vendo na tela brilhante. Na tela, Antônia estava contando sobre a descoberta da herança milionária para o Brasil inteiro assistir e julgar. Viviane sussurrou que não era possível aquilo estar acontecendo, sentindo as pernas bambas ameaçando ceder sob seu peso.
Marcelo caiu numa cadeira próxima e disse como um zumbi que era a mãe deles na televisão nacional contando aquela história. Os três ficaram grudados na tela como estátuas, ouvindo cada palavra da entrevista com crescente horror e arrependimento esmagador. Quando o repórter mencionou os 200 milhões de reais, Roberto sentiu o mundo inteiro desabar sobre sua cabeça com peso esmagador. Ele repetiu o número como um zumbi sem conseguir processar completamente a magnitude daquela fortuna impressionante e surreal. Viviane completou entre soluços que aquela era a mulher que eles haviam abandonado cruelmente numa estrada deserta e solitária. Marcelo cobriu o rosto com as mãos tremendo enquanto dizia que era a mulher da qual tinham tido vergonha injustificada. Quando Antônia falou sobre criar um centro para idosos abandonados, Viviane desabou completamente em lágrimas incontroláveis de remorso. Roberto percebeu destroçado que a mãe estava falando sobre eles de forma indireta mas absolutamente clara para quem conhecia a história. Ela estava mostrando ao mundo inteiro o que faria com aquele dinheiro todo para ajudar pessoas nas mesmas circunstâncias dolorosas. A entrevista terminou mas os três continuaram sentados em silêncio pesado, processando a magnitude do erro que haviam cometido imperdoavelmente. A velha picape dos irmãos Silva parou na frente da Casa Amarela de Lourdes numa tarde ensolarada de quinta-feira. Roberto, Marcelo e Viviane desceram devagar do veículo, carregando uma bagagem emocional muito mais pesada que as malas físicas. Viviane secava as mãos suadas na roupa nervosamente enquanto perguntava como fariam aquilo sem causar mais dor à mãe. Roberto respondeu com voz fraca que bateriam na porta e pediriam perdão, embora não tivessem certeza se seriam recebidos. Marcelo hesitou na frente do portão verde questionando o que aconteceria se a mãe não quisesse vê-los depois do abandono. Viviane respirou fundo e declarou que nesse caso mereceriam enfrentar as consequências dolorosas do que haviam feito cruelmente. Antes que pudessem tocar a campainha, a porta se abriu e Lourdes apareceu com expressão séria nos olhos conhecedores. A tia os informou que Antônia estava no escritório do seu Benedito dando mais entrevistas como nova celebridade da região. Os três irmãos caminharam as 2 quadras até o escritório em silêncio absoluto, cada um perdido nos próprios pensamentos atormentadores. Quando chegaram na frente do escritório de contabilidade, viram um movimento de pessoas curiosas na calçada comentando sobre a mulher rica. Seu Benedito os recebeu com expressão séria e apontou para uma porta nos fundos onde Antônia os aguardava pacientemente. No pequeno jardim dos fundos, encontraram a mãe sentada numa cadeira de plástico simples tomando café e lendo o jornal calmamente. Quando ela levantou os olhos devagar e os viu parados ali, não demonstrou surpresa nem alegria imediata pela presença deles. Os filhos ficaram paralisados a 3 metros de distância, sem coragem de se aproximar mais da mulher que abandonaram. Antônia os examinou um por um sem pressa, como se estivesse avaliando pessoas que não via há anos de distância. Roberto foi o primeiro a falar, pedindo perdão com voz embargada pela crueldade que haviam cometido contra a própria mãe. Antônia não facilitou nada, perguntando diretamente por que eles haviam vindo até ali naquele momento específico depois da entrevista. Viviane começou a chorar dizendo que vieram pedir perdão pelo erro horrível que cometeram ao abandoná-la naquela estrada. Antônia concordou calmamente que eles realmente não tinham desculpa para o comportamento cruel e egoísta que demonstraram naquele dia. Marcelo tentou explicar que queriam uma chance de consertar o erro e voltar a ser família unida novamente. Antônia perguntou se eles queriam cuidar dela agora, após terem tido vergonha semanas atrás quando ela era pobre. A pergunta cortante os pegou completamente desprevenidos, pois sabiam a resposta mas era constrangedora demais para admitir em voz alta. Roberto tentou dizer que haviam percebido o erro, mas Antônia questionou se essa percepção veio depois de verem os 200 milhões. Viviane protestou dizendo que não era por causa do dinheiro, mas porque perceberam que perderam a mãe mais maravilhosa do mundo. Antônia fez uma pergunta devastadora: se não tivesse descoberto a herança e continuasse sendo uma mulher simples, eles teriam vindo procurá-la? Viviane não conseguiu mentir e admitiu destroçada que não sabiam se teriam tomado essa atitude sem o incentivo da fortuna. Antônia então revelou algo que os chocou profundamente: ela já sabia da situação financeira deles em São Paulo e das dificuldades. Ela explicou que uma mãe sempre sabe de tudo sobre os filhos, principalmente quando estão em dificuldades e precisam de ajuda.
Roberto sentiu o sangue gelar quando perguntou como ela sabia de tudo aquilo sobre a empresa falida deles. Antônia respondeu que eles mesmos haviam postado tudo nas redes sociais, as fotos da reunião frustrada e os comentários desesperados sobre dinheiro. Os três perceberam que haviam sido mais transparentes online do que imaginavam e que a mãe os observava de longe o tempo todo. Antônia declarou que sabia que eles estavam ali não só pelo arrependimento, mas também porque precisavam desesperadamente de ajuda financeira. As palavras caíram como pedras pesadas no jardim e ninguém conseguiu negar a verdade dolorosa daquela acusação direta e precisa. Roberto admitiu com voz trêmula que precisavam de dinheiro, mas que o arrependimento era genuíno e profundo, não apenas conveniente. Antônia se levantou devagar e explicou a diferença entre eles. Quando ela estava desesperada e abandonada, não teve ninguém para socorrê-la. Ela teve que se virar completamente sozinha e foi exatamente isso que a fez descobrir do que era verdadeiramente capaz. Os filhos aprenderiam a mesma lição valiosa, ela anunciou, pois ajudaria sim, mas não do jeito que eles estavam esperando receber. Antônia acordou os três filhos às 5 da manhã do dia seguinte, batendo na porta e ordenando que se preparassem para trabalhar. Eles iriam para as fazendas aprender o que era trabalho de verdade, cuidando do que realmente a sustentava financeiramente agora. Durante todo aquele dia exaustivo, Roberto, Marcelo e Viviane carregaram sacas de soja de 60 quilos sob o sol escaldante. Eles conheceram trabalhadores humildes que contaram histórias sobre como Antônia os tratava com dignidade e respeito genuíno sempre. Carlinhos mencionou que ela conhecia o nome e a história de cada funcionário, sabendo quem tinha filho doente ou estava construindo. Mariana revelou que Antônia havia anunciado o plano de saúde gratuito para todos os funcionários e suas famílias inteiras incluídas no benefício. Os três irmãos perceberam envergonhados que enquanto abandonavam a mãe numa estrada por vergonha, ela tratava estranhos como verdadeira família unida. No final do dia exaustivo, sujos e cansados mas transformados internamente, os três confessaram que haviam aprendido lições valiosas e importantes. Eles entenderam que trabalho dignifica as pessoas ao invés de diminuí-las, e que a mãe sempre soube disso profundamente. Reconheceram que ao abandoná-la naquela estrada, não estavam só abandonando a mãe, mas a pessoa mais digna que conheciam na vida. Antônia então revelou algo que os chocou ainda mais. Ela sempre soube da possibilidade da herança desde antes de Ernesto partir. Ela havia testado o caráter dos filhos propositalmente para ver se a amariam sendo pobre ou rica, e eles falharam miseravelmente. Os três perceberam destroçados que haviam escolhido vergonha no lugar de amor e aparência no lugar de caráter verdadeiro. Antônia explicou que já os havia perdoado no mesmo dia do abandono, porque uma mãe não para de amar nunca. Ela os abraçou declarando que agora trabalhariam administrando o centro de acolhimento, cuidando de pessoas abandonadas como eles a abandonaram, aprendendo o verdadeiro valor de família todos os dias pelo resto das vidas.